Atenção, gravando. Então essa é a... Você ligou a estação total, a tela que vai aparecer seria essa aqui, o menu inicial dela. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o nivelamento dela, né? Seria esse botão que diz ali User. Ele vai abrir a parte aqui onde pede para você fazer o nivelamento eletrônico. É, 100% nós não vamos conseguir. Vamos subir uma 27 minutos lá. Está controle de revelação. Beleza. Se confirma, dá um ok, né? Beleza. Segundo passo, tela do menu principal. Você tem programas, configurações, configuração de sinal e arquivo. Programas. Você tem 4 opções de trabalho: topografia, implantação de obra, estação livre, linha de referência. Topografia é o levantamento, que aí eu acabei de explicar para vocês. É toda a parte que envolve isso. Implantação é quando eu pego um arquivo, um projeto, e jogo dentro dela e eu vou a campo para alocar isso. Então eu vou implantar pontos. Terceiro, estação livre. Estação livre eu nem vou meter muito, que é bem complexo. Seria uma mistura dos dois. Você trabalhar para usar e você se posicionar em qualquer lugar. Você tem pontos definidos, 2 pontos em um lugar definido que vai ser a tua partida para implantar alguma coisa. Estação livre você escolhe o lugar que você quer estar e você faz a orientação através dos dois e permite você mudar a cada pouco, com a obra se recalculando a cada momento, com coordenadas e tudo. Linha de referência. Linha de referência seria se você tem o ponto 1, ponto 2 lá em cima e você queria dar continuidade naquela linha, mais 50 metros, mais 100 metros, o mesmo alinhamento. Você tem como fazer direto também na tela aqui, pega a linha de referência, você tem como calcular. Ou fazer uma paralela de 10 metros, de 20 metros, 20 aqui, 10 lá, ela também faz tudo isso. No nosso caso aqui, para dar um exemplo, vamos usar a topografia. Primeiro passo, define obra. Você vai dar um nome nova. Você vai dar nome lá da obra, no caso tua. Vamos pegar aqui, vamos colocar a obra 2, né? Ok. Até o nome do operador aparece. Obra aceita. Segundo passo, definir a estação. Definir o que? Aquilo que eu falei, ponto 1. Aqui a gente parou lá em cima no 2, ela está puxando 2. Então a gente tem que digitar esse ponto. Qual o ponto que vai ser? A minha partida. A minha partida é 1. Ponto 1. Definiu. Segundo passo. Você tem que entrar com as orientações dela de partida. Coordenada leste, coordenada norte e a altitude. Altitude é nível do mar. Se você tiver o teu ponto de partida georreferenciado com as coordenadas x, y, ou seja, o TM, você digita elas ali e com o nível do mar, a altitude exata, o teu levantamento sai georreferenciado e todo ele, a sequência do perfil que você vai criar, a nível do mar, a altitude real. Nesse caso, por exemplo, nosso, nós não vamos ter uma coordenada, então vamos usar aqui. Quando a gente não tem, só tem, trabalha com método. Então nesse caso aqui a gente sempre trabalha, quando não tem, padroniza, né? A gente usa 1000 para uma, né?
1000 também na outra. E essa de baixo a gente usa 100. Detalhe: se a hora que eu estou fazendo o levantamento eu coloco essas cotas, eu tenho que dar alguma numeração pela partir. Ela vai dar sinal positivo ou negativo. A hora de eu processar esse arquivo na posição, se eu pegar o GPS fora campo, depois coletar e tiver as coordenadas, eu posso entrar, editar elas dentro do programa. Ela também vai sair. Ele vai recalcular tudo. Então, feito isso, você vai confirmar, dá OK. Ponto gravado. Ele gravou o ponto de denominação. Entre com a altura do instrumento. Altura, qual altura? Que a tua estação está em relação ao teu ponto que você definiu. Aqui ele tem um ponto que marca o eixo dela, que é onde define o padrão. Você vai pegar uma trena, você vai medir exatamente. No nosso caso, 1.57, 5 mm. Ok. Estação aceita. Aceitou a parte de ponto fixo. Terceiro passo, orientação. Orientação por azimute ou por coordenadas. Se você tiver as coordenadas do ponto coincidente, você vai entrar por coordenadas e digita da mesma maneira que eu fiz aqui, né? No nosso caso, normalmente nesses levantamentos a gente usa por azimute, achando o norte. E depois, pelos pontos com o GPS georreferenciado, você rotaciona esse mapa. Então você vai por azimute. Ó, apareceu lá em cima o grau que ele está, o último grau em cima. Você vai achar, primeira coisa, você vai vir embaixo, ó, ponto de ré. Se você foi meu ponto 1, sempre quando você está dando uma orientação, chama um ré, você está baixando esse número. Para o programa entender, você tem que deixar aqui menor. Se lá era 1, então você vai pôr 0. Não, esse ponto é o norte. É o norte. Nós estamos se orientando por ele. Você tem que dar como se fosse a sua orientação inicial. Se você tivesse uma outra ponto já referenciado com coordenada, você chamaria ele de 0 e colocaria a coordenada dele. Se você não Depois, tem, chama de partidão norte. Depois do croquis aqui vocês vão ver bem que aparece que ele define uma linha infinita no norte, né? Você orientou para o norte. A altura, se a gente tivesse ponto coincidente, que altura vai ficar? A baliza lá, 5, 2 metros. E daí, segundo passo, você vai ter que fazer zerar, né? Então se o norte eu já rotacionei, virei ela, achei, zera. Zerou, grava. Orientação aceita. Beleza. Quarto passo, só iniciar a obra. Ela iniciou, você vai fazer o que? O ponto. A gente parou no ponto 11. Então, sempre é o ponto 1 que vai começar. HP, altura que vai ficar a baliza. Aí que eu estava explicando antes. Ó, vamos deixar 1,60. Beleza, eu combino com o meu balizeiro. Não mexa, é 1,60. A hora que não puder ver, ele vai me avisar. Eu vou aumentar para 2 metros. Eu aumento, entro aqui, coloco 2 metros. Ele vai baixar isso, ele me avisa, eu entro aqui e defino novamente. Só um pouquinho. Antes ali, o outro passo anterior, porque colocou a altura da estação. Isso. E daí é a altura da baliza. Agora é a altura da baliza. E a altura da estação ele configura tudo com uma caixinha. Como? Lá onde você define, não vai, ponto zero, ponto. Porque daí ele faz a correção de ângulo vertical com horizontal e entre as balizas ele sempre dá. Beleza. Pra gente tirar 5 pontos, não tem problema nenhum. Mas você imagina o levantamento, semana atrasada chegou a dar 1.100 pontos. Né? Como que você vai se achar depois? Vem uma nuvem de pontos. Então aqui ela te permite você dar códigos, você criar, né? Então vamos achar um. Código. Ela tem uma lista de códigos aqui que você pode colocar alinhamento,
poste, rua, cota, edificações, marco. Nesse caso vamos deixar marco. Todo ponto que eu tirar, olha, vai aparecer. Depois disso é só achar o ponto, você vai visualizar ele e você vai dar essa parte aqui onde tem, ou você dá um dist, de saber a distância, coordenada, e depois você grava o ponto. Armazenou o ponto, depois do descarregar ele vai aparecer ponto 1, marco, cota, coordenada. No caso, no ponto 2, você vai vir de novo na telinha, colocar a telinha 2. Se for marco, eu vou tirando, mas eu tirei marco, o próximo, ele seria árvore. Vou lá, árvore. Sai árvore, para você depois saber, né? Mas a hora que você manda o programa, unir os pontos, ele não aceita a sequência, você mandou na sequência, você aqui fez o seu. Na hora que você manda ligar, ele não fica guardado o registro na sequência de pontos para fazer o tratado certo? É que não é possível, João. O programa, né? Não, não é o programa que liga, é você no caso. Daí sim. O programa em processo e vai te dar os pontinhos. Você ligar e o cara. Eles vão dar aqueles pontinhos com o alvo, vocês devem ter visto, né? Você que vai definir, vai ter o ponto 1, ponto 2, ponto 3, você que vai fazer. Você vai ligar da maneira que você quiser. Então nesse... O Igor está falando que essa questão de dar código pro povo, porque depois na hora de ligar, para você se entender quando você tem muitos pontos. Então você começa a tirar divisa, na hora de ligar você liga todos os pontinhos na sequência de divisa. Essa é uma coisa que mais grave. Mas ele não vai ligar ponto 1, ponto 2, ponto 3, não vai sair lá, não cai? Ele aparece se você escrever aqui. Existe lá, ligar pontos que... Não. Você pega uma live. Nesse ponto eu dou ponto 1, ponto 2, ponto 3, você vai seguindo só mais. É que tem aquele ponto de divisa. Ponto de divisa, essas coisas são pontos de baixo. Porque vamos te lembrar que não há corrigir, né? Não, sim. Mas depende do levantamento, isso não é tão simples. Se você for fazer um levantamento, por exemplo, do patrão do solo, você não vai tirar toda a divisa para depois tirar assim o que é cada coisa dentro. Você vai tirando conforme você está. Você vai levando parelho. Então você vai levando parelho. Você tira a divisa, tira a estrada, tira a reserva legal, tira a lavoura, tudo numa tem tudo para pegar por essa sequência aqui, você não vai conseguir seguir a sequência para ligar. Por isso que a gente dá nome. O que eu estou fazendo agora? É estrada, é riba, o que é? Aí na hora de ligar eu sei. E o mais complicado do levantamento é fazer essas mudadas, porque perde mais tempo. Porque você tira o ponto, você volta, instala o balizeiro, volta a tirar a arena, depois você continua o que está fazendo. Então imagina você voltar tudo de novo. Tem como você fazer. Você faz o ponto 1, ponto 2, ponto 3. Tu tá lá no 3, meu Deus, esqueci um. Você volta no 2, de novo, se orienta e faz, tira o ponto. Mas daí você tem que voltar. Se tu já estava ali, era só ter batido o ponto. Então aqui eu defini, eu liguei a opção para sem prisma aqui para ficar mais fácil. Vamos tirar um disco. Ó, daqui no quadro está 1,77 m. Vamos achar aqui uma página diferente. Altura 1,88. O que a gente definiu aqui dela, que ela teria, né? 1,88. E ainda ela tem a página, ó, que te dá as coordenadas, ó, coordenada leste, norte e altura. Então se eu falei que eu estava em 100 e antes ela deu que estava 1,88, qual que é a cota daquele ponto a nível do 101,88, né? E a coordenada também XY ele também te dá através do dist. E daí então nesse caso nosso aqui a gente só ia gravar o ponto, né? Gravou o ponto, vai embora. A partir do ponto que você bate o alvo, ele grava o ponto e já abre essa tela de novo no próximo ponto. Ó, ponto 2. Cadê o próximo ponto? Você não mudou a altura da baliza, nada? Só passa para gravar de novo. Só vai gravando. Só vai mexer a hora que tiver alguma coisa que muda, né? Aí Vai mudar ali, vai mais.